a todos um Feliz Natal e onde quer que esteja, nesta manhã, vamos juntos celebrar o nosso Deus. Nós temos vida e podemos dizer nesta manhã que quem tem vida louve o seu nome. Louve seu nome sobre toda a terra. Quem tem vida, louve seu nome sobre toda a terra. Quem tem vida, louve seu nome sobre toda a terra. Quem tem vida, louve seu nome. Vivirei, alegrai-vos nele. Tem vida, louve seu nome sobre toda a terra. Quem tem vida, louve seu nome sobre toda a terra. Quem tem vida, louve seu nome sobre toda a terra. Quem tem vida, louve seu nome. Outra vez direi, alegrai-vos nele. Outra vez direi, alegrai-vos nele. Outra vez direi, alegrai-vos nele. Cantai, alegrai-vos nele. Outra vez direi, alegrai-vos nele. Cantai, alegrai-vos nele. Outra vez direi, alegrai-vos nele. Cantai, cantai, cantai. Ele é o arquiteto, aquele que através de um suspiro criou o universo e num lugar remoto deixou a sua maior marca. Ele é aquele que o tempo não pode conter, pois ele é o infinito. Ele é fiel e sustenta cada manhã. E desde o começo da criação, ele procura o teu coração como um pai que procura e deseja encontrar o seu filho perdido. Ele é Deus conosco, nosso mestre e amigo. Ele é o Messias, o nosso Redentor. Ele é a luz
é puro, é poder e majestade. Ele é santo, o perfeito sacrifício. A morte não o deteve nem o destruiu. Ele foi sempre, é sempre e para sempre será. Quem é este? Totalmente homem e totalmente Deus? Ele é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E agora também todos juntos e com uma imensa gratidão nos nossos corações vamos também poder levantar as nossas ofertas. Deus no início, na criação, antes do tempo existir. Ao nada falaste e da escuridão luz veio o mundo abrir. E ao teu falar, galáxias incontáveis a surgir, planetas se formaram ao te ouvir. E se as estrelas te exaltam, eu farei. No que fazes vejo o teu coração. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a criação te adora, eu farei. Deus de promessas, não falas em vão, a tua voz tem poder. E quando tu falas, tudo no mundo segue o som da tua voz. E ao teu falar, criaturas incontáveis a surgir, crescendo e seguindo o teu querer. E se nelas te revelas, eu farei. No que dizes vejo o teu coração. E em cada céu a tua graça, Deus. Se a criação te segue, eu farei. Sim, farei. Sim, farei. Se as estrelas te adoram, eu farei. Se os montes se entregam, eu farei. Se os mares te engrandecem, eu farei. Se tudo existe para te exaltar, eu farei. Se o vento te obedece, eu farei. Se por ti as pedras clamam, eu farei. Se o meu louvor a quem de ti ficar, milhão de vezes hei de ti cantar.
vens a surgir, crescendo e seguindo o teu querer. Neles te revelas, eu farei. Vejo o teu amor em toda a criação, cada parte desenhada por tua mão. Se a criação te adora, eu farei. O teu amor em cada filho teu, precioso salvo no teu sangue, Deus. Luz deste a vida eu farei. Sei que o farias uma e outra vez. Tua graça não se pode entender. A ninguém, Jesus, tu deixarás para trás. Obrigada, Deus. Nós queremos poder agradecer-te neste momento, Deus, mas por toda a nossa vida, pela dádiva que tu nos deste, que foi o teu Filho. E ainda quando vamos ouvir a tua palavra, Deus, nós pedimos-te que tu possas falar connosco quando quer que nós estejamos, que possamos ser tocados por ti e que não passe despercebido esta dádiva que tu nos deste. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos o relato de vários pormenores sobre o primeiro Natal, de como foi o nascimento de Jesus, mas o apóstolo João, no seu evangelho, ele não se preocupa com o registro desses detalhes, mas ele, de uma forma vincadamente teológica, ele começa por dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João enfatiza a teologia da encarnação do Verbo, ou seja, de Cristo, a palavra encarnada, e vou procurar seguir exatamente este mesmo alinhamento nesta breve partilha, isto é, não me vou focar tanto nos detalhes mais conhecidos que Natal após Natal evidenciamos, mas vou procurar destacar a importância da encarnação de Cristo, a razão, o porquê e as implicações do seu nascimento. Se podemos dar um título a esta partilha, será Deus fez-se homem, o Natal e a encarnação de Cristo. No coração do cristianismo e no coração do Evangelho, no sentido geral, estão a pessoa e a obra de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, podemos dizer que não há salvação fora do Verbo que se fez carne e do Filho encarnado de Deus, que nasceu em Belém da Judeia, que viveu e morreu no nosso lugar como o único mediador entre Deus e os homens e o Salvador prometido. Fora do nascimento, fora da vinda do Filho eterno de Deus, que assumiu uma natureza humana, que agiu como o nosso representante da aliança, fora dele não há esperança para o mundo. Então, a esperança do mundo está no bebé que nasceu em Belém da Judeia, está na palavra encarnada, conforme o apóstolo João diz e enfatiza. É importante, naturalmente que sim, neste Natal, procurarmos pensar mais profundamente sobre o aniversariante, sobre aquele que encarnou, nascendo lá na manjedoura de Belém da Judeia. Gostaria de destacar alguns aspectos sobre
a importância do nascimento, a encarnação, o primeiro Natal, algumas coisas que todos nós devemos reter na nossa memória e também no nosso coração. Primeiro, a pessoa ou o sujeito ativo da criação ou da encarnação é o Filho eterno. João 1,14, que anteriormente citei, é claro dizendo: o Verbo se fez carne. Em outras palavras, foi o eterno Filho que encarnou, não a natureza divina em si mesma, o Filho que está em relação eterna com o Pai e com o Espírito Santo, humilhou-se voluntariamente e escolheu assumir a natureza humana, escolheu nascer, escolheu encarnar para a nossa salvação. Filipenses 2, 6, 7 e 8 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Segundo lugar, como Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade, ele é a plena imagem e a expressão do Pai. Ele é, portanto, plenamente Deus. E é algo que nós queremos destacar e evidenciar neste dia, que junto com o Pai e com o Espírito Santo, o Filho compartilha de plena igualdade da natureza divina. O bebé que nasceu era Deus encarnado na pessoa de Jesus. A Escritura diz que ele é a imagem e a correspondência exata do Pai. Ele é Filho e é plenamente Deus. Colossenses 1,15, Hebreus 1,13, Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Hebreus 1,13 diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este último texto fala-nos quase de uma timeline deste projeto da nossa salvação. Fala de quem era Jesus antes da encarnação, fala de que ele manteve o resplendor da glória e a exata imagem do ser de Deus, diz que ele sustentou coisas pela palavra do seu poder. Há uma referência ao ministério terreno de Jesus e depois diz que ele fez a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Falar apenas do nascimento, quando pensamos no Natal, e apenas tudo o que está inerente a esta quadra natalícia é muito redutor, porque Jesus ele nasceu com o propósito de ir à cruz. E celebramos o seu nascimento e é uma celebração na qual, como cristãos, nos identificamos, nos inserimos, nos incluímos, mas indubitavelmente que o mais importante da encarnação de Cristo é o facto de que ele encarnou com o propósito de ir ao Calvário para dar a sua vida por nós. É por isso que das pessoas que foram ao templo e que encontraram ali Jesus naquela ocasião específica que nos é relatada, reconhecem nele o Salvador que havia de vir. Terceiro lugar, como Deus Filho, ele sempre existiu. Ele era o Deus unigênito que estava no seio do Pai, que habitou entre nós, e ele, encarnando, nasceu lá na manjedoura de Belém. No princípio era o Verbo, nós já lemos. O Verbo fez-se carne, habitou entre nós. E a verdade é que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem nulo revelou. Ou seja, é Jesus que nos revela Deus, que nos revela o Pai. E desde o seu nascimento até à sua morte e até ao seu ministério atual como grande sumo sacerdote, ele desempenha este papel. Na encarnação, no nascimento lá em Belém, o Filho mostrou a sua dependência divino-filial, se podemos dizer assim, do Pai,
e ele sempre agiu de acordo com o Pai, pelo Espírito Santo. Vários textos das Escrituras diz-nos exatamente isto, nomeadamente João 5, os versos 19 a 30 e Lucas 4, desde o verso 1 ao verso 21, que não poderemos ler tudo aqui, mas aqueles que nos assistem poderão fazer esta leitura, mas apenas destacar algumas afirmações destes textos. O Filho nada pode fazer por si mesmo. Outra expressão é para que todos o adorem, e adorem o Filho de modo como adora o Pai. Isto são várias evidências de quem Jesus era. E o bebê que nasceu não foi um bebê qualquer, não foi mais um bebê que nasceu numa qualquer maternidade, até porque ele não nasceu numa maternidade, nasceu numa manjedoura, não havia sequer lugar para ele na estalagem, mas a verdade é que ele nasceu de uma forma sui generis, de uma forma particular, de uma forma única, e ele é este Deus que no poder do Espírito Santo agiu e no seu ministério terreno veio mostrar a razão pela qual nasceu e o propósito da cruz. Então, desde a eternidade e na encarnação, o Filho nunca agiu por conta própria ou de forma independente, mas sempre numa relação e inseparavelmente do Pai e do Espírito Santo, nesta união intrínseca entre as várias pessoas da Trindade Divina. Quarto lugar, a encarnação é um ato de adição, de soma e não de subtração. Isto é, com o nascimento de Jesus em Belém da Judeia, com a encarnação, o Filho eterno, que sempre possuiu a natureza divina, não mudou nem deixou de lado a sua divindade. Em vez disso, ele adicionou para si mesmo uma segunda natureza, ou seja, uma natureza humana que consiste basicamente no corpo humano de Jesus. Daí a palavra encarnação. O verbo se fez carne, tornou-se como um de nós. E é interessante o que nos diz Filipenses capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. O resultado é que o Jesus, o Filho, agora subsiste em duas naturezas e, portanto, é totalmente Deus e totalmente homem. 100% Deus e 100% homem. Em quinto lugar, a natureza humana que foi assumida pelo Filho Divino é completamente humana e completamente sem pecado. A natureza humana de Cristo não era a natureza decaída ou manchada pelos efeitos do pecado do primeiro Adão. A nossa inclinação inata de todos os seres humanos para o pecado, para a rebelião contra Deus, não fazia parte da constituição humana de Jesus. Ele não estava sujeito a estas concupiscências. Jesus experimentou totalmente os efeitos de viver num mundo caído, é verdade. Ele nasce nesse contexto, vive nesse contexto, morre nesse contexto, mas ele não compartilhou da culpa ou da disposição para o pecado do primeiro Adão e que passou isso a todas as gerações e a toda a humanidade. Na verdade, aquele Jesus que nasceu lá em Belém da Judeia, lá naquela manjedoura, lá naquele lugar humilde, na verdade Jesus nunca cometeu pecado, nem poderia. João 8,46, ele pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém poderia. Ninguém pôde naquele momento dizer: eu vi-o pecar uma vez, ou nesta ou naquela ocasião. Não, ninguém. Ele nunca pecou, nem na sua boca se achou engano. Também na Epístola aos Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança,
mas sem pecado. E ainda em Hebreus 7:26 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável e sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E ainda o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, diz: mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É por este sangue que podemos ser salvos. Ele nasce em Belém da Judeia, mas o propósito era a cruz, era ele poder ser o justo justificador que daria a sua vida por mim e por ti, para garantir a possibilidade da salvação de todos aqueles que nele creem e aqueles que confessam o seu nome. Embora Jesus tenha sido tentado tal como nós, ele obedeceu perfeitamente ao Pai até à morte como mediador de uma nova aliança, alcançando assim a nossa salvação. Diz 1 Timóteo 2,5, portanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo que encarnou, Jesus Cristo que nasceu e que nasce com este propósito tão especial. Também o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versos 5 a 10, outro texto que talvez aqueles que nos assistem poderão a posteriori ler, mas o final deste texto, no verso 9 nomeadamente, diz que ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A concepção, em sexto lugar, a concepção virginal, foi um meio glorioso pela qual a encarnação aconteceu. E aqui nós podemos pensar outra vez nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que nos dão o relato de como tudo isto se processou. Mas direi de novo que a concepção virginal de Jesus foi um meio glorioso pelo qual se materializou esta encarnação do Verbo. Sobre a Virgem Maria, desceu a virtude do Altíssimo e ela concebeu e deu à luz Jesus. Então a encarnação foi completamente sobrenatural. O nascimento de Jesus não foi regular. Ele não nasceu do tronco do pecado da geração caída após a queda lá no Éden. Mas ele nasceu fora disso como o ser humano perfeito. E diz o texto lá em Mateus, capítulo 1, os primeiros 25 versículos deste capítulo falam da genealogia de Cristo, começam por falar da genealogia de Cristo. E o verso 1 diz que livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas depois, o verso 16, conta-nos a dada altura que Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E ainda aqui neste primeiro capítulo de Mateus, no verso 18, diz, e este é um texto que talvez todos estavam à espera que fosse o texto introdutório, está aqui agora. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher. E repara o que diz agora o texto: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Estamos no nascimento, mas a apontar para a cruz. O verso 22 diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela
não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Outro texto que poderíamos ter lido seria o Evangelho, o relato que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1 também, desde o verso 26 ao verso 38, temos alguns aspectos. Diz que a Virgem estava desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Diz que o anjo lhe disse: conceberás e darás à luz um filho e chamarás pelo nome de Jesus. Mas Maria pergunta: como é que isso é possível? Se eu nunca estive com um homem, se eu nunca tive relações íntimas, sexuais com nenhum homem, como é que eu posso dar à luz um filho? Mas o anjo lhe disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como é que isto é possível? O anjo respondeu: descerá sobre ti. Queria destacar esta porção deste texto. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, aquele santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E o anjo ainda lhe vai dizer, no verso 37, porque para Deus não há coisas impossíveis no que respeita às suas promessas. E Maria vai fazer o mesmo que nós lemos que José, no texto anterior, disse que faria. Ela disse: está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E este é o grande desafio para este Natal. O exemplo de José, num contexto estranho, difícil de assimilar, de interiorizar, o contexto de Maria, mas quer um, quer outro, na convicção de que Deus falou com eles, ou em sonho, ou através de anjo. Dentro da sua convicção, eles disseram: aqui estamos para obedecer, aqui estamos para fazer, e agiram conforme as instruções e a direção de Deus. Um grande exemplo para todos nós nesta quadra natalícia. E dizer ainda que a concepção virginal foi o tempo e foi o meio pelo qual o Filho Divino acrescentou para si mesmo uma natureza humana. Pela concepção virginal, o Deus triuno preparou uma natureza humana para o seu Filho. Embora nós vejamos a Jesus no Natal como um bebé e mais tarde, então como um homem adulto, ele é muito mais do que um bebé. Jesus é muito mais do que um homem adulto. Ele é o Senhor. Ele é o Filho Divino que se humilhou e mais, que auto-abdicou do uso de várias prerrogativas da natureza divina, tornando-se um conosco. E sabe, desde a concepção, o Filho de Deus, ele viveu e cresceu e a sua vida foi notória para todos aqueles que o viam e o conheciam. Lucas 2,52 diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Que desafio e texto tão fantástico. Gostaria de concluir dizendo que em Cristo existem duas naturezas que permanecem distintas: a sua natureza divina e a sua natureza humana. E cada uma das naturezas retém os próprios atributos e integridade de cada uma delas, sem se misturarem, e o Filho é capaz de agir em ambas as naturezas, numa união hipostática. Ele consegue agir, e nesta coabitação das duas naturezas nós podemos ver claramente em vários momentos do seu ministério terreno cada uma destas duas naturezas concretas na vida de Jesus. Mas nem a encarnação, nem a divindade, nem a humanidade do Filho são diminuídas. Ele é 100% Deus e 100% homem. É deste bebé que nasceu, este Deus que encarnou, que um Filho que se nos deu, que estamos a falar neste momento. E que estamos a dizer que aquele que nasceu naquele humilde lugar, ele quer ter lugar também na nossa vida.
para ele não houve lugar na estalagem. Foi um tempo de azáfama, um tempo de conturbado. Muitas coisas política ou socialmente estavam a acontecer naquele momento e não havia espaço, não havia lugar para ele. Infelizmente, muitas vezes nesta quadra natalícia há lugar para tantas coisas, para a reunião da família, para o banquete, para as prendas, até para o Pai Natal, e muitas vezes continua a não haver lugar para Jesus em tantas vidas. O meu desafio neste momento é dar lugar a Jesus. E se estou a falar para pessoas que já deram lugar a Cristo na sua vida, vamos continuar a dar lugar a Jesus. A Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo, mas ensina-nos que devemos dar lugar a Jesus, devemos dar lugar à palavra de Deus, devemos dar lugar a que esta palavra possa continuar a inundar o nosso coração. E Jesus é a palavra encarnada que veio, que se fez homem. E talvez você diz, bom, Pastor Paulo, mas Jesus já foi para o céu, ele não ficou para sempre no seu ministério terreno. É verdade, ele morreu, como eu disse, ao terceiro dia ele ressuscitou e algum tempo depois ele ascendeu ao céu. Mas ele disse aos seus discípulos, tenham calma, não fiquem tristes, eu não vos vou deixar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo que vai estar convosco, que vai estar em vós e ele vos vai ajudar. E é este Espírito Santo que ainda hoje é uma realidade, que está conosco, que quer vir morar em nossa vida quando aceitamos Cristo e o sacrifício, o plano que ele realizou no Calvário, e ele nos quer ajudar a podermos viver uma vida diante da adversidade, diante das circunstâncias difíceis, uma vida lembrando a razão pela qual Jesus veio, lembrando a razão da encarnação. É fantástico, como dizia, pensarmos em todos estes detalhes inerentes ao Natal, mas o apóstolo João, ele foca de uma forma incisiva a importância de Jesus ter encarnado, a importância de o Verbo se ter feito carne. Habitou entre nós. Mas este texto, e a nossa conclusão está aqui mesmo, este texto lembra-nos que ele veio para o que era seu, diz o verso 11 do capítulo 1 de João. Mas os seus não o receberam. A maioria dos quais, para quem Jesus veio, não o receberam. Ele não foi acolhido pelas pessoas para as quais veio, para o seu povo. Mas o verso 12 tem uma notícia fantástica. Diz que quer do seu povo, quer de qualquer outro povo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu não sei se todos aqueles que me escutam já creem no nome de Jesus, já aceitaram Jesus como o seu Salvador. Não apenas o bebé que nasceu em Belém, não apenas aquele que morreu na cruz, mas entendendo o significado do nascimento, da morte, da ressurreição e aceitando este plano, aceitando que ele veio para dar a sua vida em resgate de todos aqueles que vivíamos no pecado, longe de Deus. Por isso, neste Natal, o meu apelo é: dá lugar a Jesus na tua vida, aceita-o. Ele é o melhor presente que Deus nos ofereceu. De tudo aquilo que tu podes receber neste Natal, a melhor coisa é ter Jesus no nosso coração. O melhor de tudo é conhecer Jesus. O melhor de tudo é ter Cristo na nossa vida. Desejo que Deus vos abençoe ricamente, aqueles que já aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como diz a Escritura. Queremos continuar firmes neste propósito. Aqueles que ainda não o fizeram, este Natal é um tempo de oportunidade. Não só porque é uma quadra especial, na realidade qualquer dia é um bom dia para aceitar Jesus como Salvador, mas esta quadra de Natal, este dia de Natal, ainda pode ser um dia que ficará na sua memória guardado por muitos anos, até ao fim dos nossos dias. Aceite Jesus, abra o seu coração para o bebé que nasceu em Belém, para a palavra encarnada, e seja abençoado e ajudado, porque este é o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém.
Oh, santa noite, estrelas no céu brilham. Esta é a noite em que o Salvador nasceu. Há muito tempo o mundo espera a hora. Tudo mudou quando ele apareceu. Veio a esperança e toda a terra alegra. Um novo dia em glórias renasceu. Joelhos cai, escuta a voz dos anjos. Ó noite divina em que Jesus nasceu. Santa noite, oh noite divina. Luz-me a fé como uma luz serena perante o berço do Salvador Jesus. Também seguir a estrela do Oriente. Os homens sábios seguirão a luz. Oh,
dos reis, é humilde manjedora nas provações. O amigo se mostrou. Cristo é Senhor. Louvemos para sempre o e glória para sempre. Amém. Oh, Santa Noite, oh, noite divina. Os olhos caem, Cristo é o Senhor. Os olhos caem, louvemos seu nome para sempre, para sempre. Noite divina, ai que Jesus nasceu. Santa noite divina. Certamente graça, amor, bondade me seguirão, me seguirão. 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 Querida família, queridos irmãos, é com grande alegria que, em nome da Assembleia de Deus de Algés e em nosso nome, vos queremos desejar um Natal muito abençoado, um Natal muito feliz. Sabemos que, na realidade, Natal é Cristo e sem Cristo não existe o verdadeiro Natal. Cristo veio até nós, Ele nasceu entre nós, Ele veio ao nosso encontro para que nós agora possamos viver nessa esperança constante, também nos encontrarmos com Ele.
Então desejamos que em família a que vocês possam desfrutar de um tempo de Natal muito, muito abençoado e também que o novo ano que agora aí se aproxima possa ser repleto da presença do Cristo que nasceu em nós, que vive em nós. O nosso maior desejo é que a cada momento Cristo possa brilhar através das nossas vidas. Desejamos um Natal muito, muito abençoado e que Cristo possa vos acompanhar a cada instante do novo ano também. Como falámos, Natal é tempo de família. Aproveitemos este tempo também para estar com aqueles que nos são próximos, uma oportunidade que não temos tido tanto nos últimos anos, mas desejamos que, acima de tudo, possa ser um tempo em que Deus está nas nossas vidas, Deus está nos nossos corações. Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós. Vamos orar juntos, queremos orar por vocês e desejamos que este dia seja um dia muito, muito abençoado. Senhor, estamos tão gratos por este tempo que pudemos partilhar juntos e queremos orar por cada família que nos acompanha. Queremos orar para que tu possas nascer em cada coração e que te possas revelar como o verdadeiro Natal. Ajuda-nos a relembrar, a recordar que Natal é Cristo e que nós celebramos o teu nascimento. Queremos orar para que também neste novo ano que se aproxima, tu possas abençoar cada família, possas abençoar a tua igreja, que possas abençoar cada um daqueles que nos acompanha. Oramos para que dês um tempo de festas, um tempo natalício, debaixo da tua bênção, do teu cuidado, da tua proteção e que a tua paz seja sempre abundante. Abençoa a cada um daqueles que nos acompanha neste dia, no nome de Jesus. Deus vos abençoe, um Feliz Natal e esperamos encontrar-nos presencialmente brevemente. A paz.